Diálogos da Educação. Adquira já o seu. Diálogos com Anderson Junque. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, que nesta semana fala sobre artesanato. Quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar este assunto, um profissional conhecido e reconhecido na cidade de Santa Bárbara do Oeste, na nossa região, Sérgio Fronza, meu amigo de tantos anos, muito agradecido pela presença no Diálogos, querido. É um prazer imenso, imagina. Quando eu recebi o convite, já fiquei ansioso. Imagina, é uma alegria recebê-lo. Obrigado. Quando a gente fala, ô Sérgio, sobre artesanato, eu queria que, assim, começar essa nossa conversa falando dessa relação que o artesão tem com a própria arte. Em linhas gerais, você acha que os artesãos, os seus pais, ou até mesmo vocês conseguem enxergar este trabalho como um fazer artístico? Como é que vocês analisam essa questão? Você sabe que, assim, muitos artesãos começaram porque não tinha outra opção na vida. Então, assim, não tinha outra opção, né? Assim, eu acho que desde o evento da pandemia, Sim. muita gente perdeu o trabalho e se virou com o artesanato. E o artesanato veio assim só como uma boia de salvação. Então, muitos não consideram que são artistas. Mas isso mudou muito, porque até 2015 o artesanato não era considerado profissão no Brasil. E essa 2015? lei, 2015, foi regulamentada em 2015 mesmo. E agora nós somos profissionais, né? Eu e os meus, né? Que Sim. somos muitos. Mas muitos ainda não consideram que fazem obras de arte. É só um trabalho, até para o cliente. Muito cliente chega, a gente faz feira, né, naturalmente, e o cliente chega e fala, nossa, que bonito, é você que faz? E você trabalha também ou você só faz artesanato? Então, assim, o artesanato é como se fosse uma renda extra, mas não é considerada a principal fonte de renda e nem a arte mesmo, assim. Hoje no Brasil ainda existem muitos, como é que eu vou dizer, muitas exposições que elevam o moral. Inclusive acabou agora, eu acho que onde acontece a Bienal em São Paulo, que Sim. teve um salão de artesanato, que daí é nacional, mas assim, eles pegam muito o artesanato raiz mesmo, com raiz, com fibra, com couro, material natural mesmo. Ô Sérgio, depois que a profissão ela foi regulamentada, no seu ponto de vista, o que mudou? Mudou a questão conceitual? Mudou as questões de ordem prática? Do seu ponto de vista? Coincidentemente, eu me regularizei como MEI nessa época. Ah, ok. Então, assim, eu acho que aparece como KNAI, eu acho que chama, Sim. que é o código, né, que já aparece como artesão. No meu ainda não tem esse nome, mas tem, assim, manufatura com tecido, manufatura com cerâmica, vários segmentos. Mas melhorou muito, inclusive, para a gente poder participar de editais para contratação como profissional, para a gente poder dar nota, inclusive para se regularizar mesmo como microempreendedor, essas coisas. Inclusive, eu conheço um pouco do teu trabalho, além da questão de produzir o artesanato, tem a relação também de dar formação nessa área, né? Sim, essa atualmente é a minha principal atividade. Ah, é? Não sabia. Eu estou trabalhando mais como arte educador do que como artesão mesmo. Continuo ainda participando de feiras, eventos, porque assim, o que eu adoro fazer, né? Artesanato no meu caso, eu acho que está no sangue, porque meu pai era alfaiate e minha mãe era costureira. Então, assim, eu aprendi da melhor maneira, né? E como a gente fala, como todo mundo aprende artesanato, que aprende com a mãe, com a avó, com o tio, com a tia, com a vizinha, e enfim. Tem uma questão, acho que dentro do artesanato, Sérgio, que eu acho que vale a pena a gente conversar, e assim, pelo menos eu, como leigo, eu identifico isso. Quando a gente vai, por exemplo, visitar, sei lá, a gente vai para o litoral, ou de repente faz
faz alguma viagem a turismo, ou mesmo a trabalho, como já foi o meu caso, a gente percebe uma relação do artesanato com o lugar aonde ele está sendo comercializado, onde aquele artesão está situado. Explica um pouco para nós, como é que funciona essa relação do produto final com o artesão, com o lugar onde ele está localizado? Eu acho que não é só um atrativo você ir para a praia e comprar um bonequinho feito de conchinha, né? Assim, é a matéria-prima que eles têm, né, com mais facilidade. Então, assim, a gente mora no estado de São Paulo, que assim, que é um gigante dentro do Brasil. Então, aqui em São Paulo a gente acha tudo, Sim. todos os materiais, porque o artesanato mudou muito também nesses anos, né? Tecnologias, novidades, colas novas, tintas novas, tudo mudou. E máquinas novas, né? Porque você fala com a máquina hoje, ela faz o que você quer, né? E fora que você aprende hoje também pela internet, né? Você nem precisa sair da sua casa. Mas assim, você vai para o Nordeste, você vai comprar um artefato de couro, que é uma coisa legal, né? Uma renda de biuro feito com, né, trançadinho ali, que é uma coisa incrível. E aí você vai para o sul do país, você vai achar um crochê, você também vai achar o couro, mas é outro tipo de artesanato. Então é o que a gente chama de raiz, mas porque a matéria-prima está no local. Eu acho que é por isso. Não vai longe, porque você vai em Ubatuba, você vê uma porção de esculturas, que é uma madeira levinha. Eu já perguntei o nome daquilo, não vou me lembrar. Mas é impressionante, porque você pega uma escultura de 1 metro de altura e ela pesa 200 gramas, assim, é impressionante. Deixa eu te fazer uma pergunta que me veio agora aqui. Como que se precifica, ô Sérgio, um objeto, um artesanato? Que elementos são colocados, por exemplo? É o trabalho, é o material que é usado, é o tamanho? Como é que funciona isso? Até isso vem mudando com o tempo. Assim, eu acho que a maioria dos artesãos hoje, eles entram muito em contato com o Sebrae. E o Sebrae oferece inúmeros cursos quanto a isso, precificação, venda, tudo. Mas assim, no lance do artesanato é muito complicado, porque eu trabalho muito com costura criativa, costura artística. Então, teoricamente, eu teria que pôr na ponta do lápis o que eu gasto de energia elétrica, quantos metros eu gasto de linha para costurar uma determinada peça, e isso assim é bem inviável. Antigamente era uma coisa assim, olha, você gastou R$10 de material, então você multiplica por 3 e o preço está pronto. Mas hoje está muito diferente, os preços são muito diferentes. Então, hoje a gente aprende que além do material, a gente tem que calcular o tempo da mão de obra, que é o mais caro do artesanato, tem que ser a mão de obra. Então, leva um tempo e até para a gente aceitar, né? Você fala, olha, eu quero ganhar, sei lá, R$3.000 no mês. E tem que fazer essa conta toda de quantas horas eu vou trabalhar por dia, quantos dias eu vou trabalhar nesse mês e quanto vai custar a minha mão de obra a hora. E quanto tempo você leva daí para fazer cada peça e colocar em cima do material que você usou. É uma conta meio complicada. Entendi. Se levar ao pé da letra tudo certinho, né? Entendi. Mas muita gente ainda vai nessa de... Hoje pesquisa-se na internet um produto similar, você vê o preço, vê mais ou menos o que você gastou e fala, tá bom. Acaba sendo mais fácil. Ô Sérgio, tem uma questão que eu acho que é interessante que a gente converse aqui sobre a questão do artesanato e a revolução industrial. Por que eu coloquei essa questão aqui para a gente conversar? Porque o artesanato ele tem esse processo que o artesão ele pega o objeto ele tem a questão da ideia e ele materializa essa ideia do começo até o final. O processo industrial a gente sabe que não é assim, né? São partes que se juntam até que o objeto fique finalizado. A grande questão aqui que eu queria colocar para você é o seguinte: com a industrialização, o artesanato ele perdeu força ou aconteceu o processo contrário? Ele ganhou força exatamente por ter essa peça que tem
essa exclusividade, sabe? De foi Essa moldada. pegada única. Única, exato. Eu acho que era essa a questão. Porque cada peça é única. Sim. Eu falo, eu que faço costura criativa, costura artística, como eu disse, se eu fizer 10 bonecas, uma fica diferente da outra, mesmo eu usando os mesmos materiais, o mesmo molde e fazendo tudo no mesmo dia. Uma fica diferente da outra. Você vai pintar a carinha, um lacinho fica torto, alguma coisa assim. Mas assim, o lance da Revolução Industrial é engraçado. Eu estava vendo essa semana na internet que diz que o cara que inventou a máquina de costura foi um francês. Ele inventou a máquina de costura, ela tinha uma agulha, lógico, mas a agulha era em formato de anzol e só ia uma linha na máquina, porque hoje a gente põe uma em cima e uma embaixo na máquina comum, né? Sim. Mas aí diz que os alfaiates da época invadiram o ateliê dele, quebraram tudo e ele teve que fugir. E anos depois, um Singer e um Hess, não sei das quantas, inventaram a máquina muito parecida com o que a gente conhece hoje. Então, assim, a Revolução Industrial, né, vendo pelo lado das máquinas, meio que atrapalhou o artesanato, né? Porque tudo era muito artesanal. A gente se vangloria disso, lógico, do que o nosso é único, sei lá, é maravilhoso, né? Porque só tem aquele, então é um presente muito original que você vai dar para alguém, se você escolher um artesanato. Então a gente até aproveita para falar, olha, não é industrializado, foi feito à mão. Bom, nós estamos conversando aqui com o Sérgio Fronza, que é artesão, sobre artesanato. Nós vamos agora para o nosso intervalo comercial. A gente volta na sequência, um minuto só. Já estamos de volta. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Há 30 anos, a MB Engenharia atua com tecnologia, responsabilidade e respeito ao meio ambiente. Nossos principais serviços: coleta de resíduos industriais, comerciais e domiciliares, gerenciamento de aterros sanitários, compostagem de resíduos orgânicos, logística reversa de embalagens de óleo lubrificante, manutenção de áreas verdes, poda e extração de árvores. MB Engenharia. Compromisso com o meio ambiente. Na Dome, acreditamos que cada projeto é uma oportunidade de transformar vidas e ambientes. A união da arquitetura e engenharia em soluções completas, do papel à execução. A gestão das obras é o maior diferencial, o que te garante segurança, economia e entrega no prazo. Já são mais de 50 projetos entregues com excelência e atenção a cada detalhe. Do sonho à realização, a Dome desenvolve projetos personalizados que refletem quem você é. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Estamos de volta aqui com o programa Diálogos, que nessa semana fala sobre artesanato. Quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando este assunto, o artesão Santa Bárbara do Oeste, Sérgio Fronza. Ô Sérgio, como é que hoje você avalia, por exemplo, o artesanato, né, a atividade do artesão no Brasil? Você acha que nós estamos dando valor a esta profissão como deveríamos ou ainda temos que caminhar um pouco? Ou muito? Certamente ainda tem que caminhar muito. Eu acho que o artesão é pouco valorizado, sempre.
Muitos se tornaram artesãos, como eu disse já lá atrás, por conta da pandemia, desemprego, virou artesão. Mas o trabalho do artesão, assim, às vezes é tido como... Como é que eu vou explicar? O cliente chega para comprar e fala, ai, minha avó faz. Ai, meu tio faz. Tipo, é uma coisa... A gente sabe que é passado de geração a geração, que não existe um curso superior de artesanato, né? Mas eu acho que não é valorizado o suficiente. Mas, por exemplo, você, quais caminhos, né, deveríamos seguir para que o artesanato pudesse ser visto de uma outra forma? Infelizmente, eu não sei se isso vai acontecer. A gente tenta, lógico. Eu acho que, assim, para o artesão, quanto mais ele aprender, quanto mais ele caprichar, quanto mais ele procurar a matéria-prima correta para aquilo que ele faz, eu acho que a perfeição é um grande caminho. Mas no meio do artesão é meio complicado, porque, assim, um artesão, ele domina uma técnica, mas ele passeia por várias outras, né? Então, assim, a minha técnica principal é costura. Mas, assim, eu pinto óleo sobre tela, eu faço decopagem, Você está dizendo que um artesão, ele é pintor, ele é figurinista, ele é artista plástico, é sobre isso que você está falando? Ele faz uma porção de coisa, Então, tudo que você jogar na mão do artesão, ele dá um jeito de deixar mais bonito, lógico, esse é o nosso propósito. Mas se ele fizer... Porque eu mesmo costumo dizer, quem faz um pouco de tudo não faz nada direito. Então, assim, você se concentra na sua técnica principal, que é onde você vai desenvolver, produzir, criar e vender com mais facilidade. E isso vai certamente fazer o artesão chegar no nível mais interessante, né? Pelo menos ele vai virar referência naquela técnica. Ô Sérgio, você conseguiria hoje definir um certo público-alvo que tem interesse no artesanato? Você sabe que a própria internet mostra isso pra gente, e assim, que artesanato, normalmente o público-alvo são mulheres, de 35 adiante, mas isso varia muito conforme o produto que você desenvolve também. Então, assim, como eu já disse, assim, eu me uso como exemplo para facilitar, né, a explicação. Então, eu faço bonecas de pano que uma avó adoraria dar para uma neta, porque a boneca de pano é da geração da avó, não da criança agora. Mas, ao mesmo tempo, eu faço um peso de porta de um personagem atual. Ou então de um personagem, um ícone da música, do cinema, uma Marilyn Monroe, um Freddie Mercury, sabe? Então, isso assim, dependendo do evento que eu estou vendendo, então aí eu vendo para todas as idades, não tem... Curiosidade, quando você fala de venda de produto, tem relação direta com o evento que você participa por conta do público-alvo? Ou seja, o que eu quero te perguntar em outras palavras é o seguinte, quando você separa um certo lote de produtos para serem vendidos, você pensa no evento que você vai participar? Como é que funciona isso? Exatamente, assim, eu participo de muitos eventos em Santa Bárbara, inclusive isso é um critério da Secretaria de Cultura para a gente poder participar, é ter peças que façam referência ao evento. Então, o próximo que eu me inscrevi é para o Rockfest. Então, o Rockfest, rock. Então, eu tenho os meus personagens, que eu chamo de art pop, e eu tenho Janis Joplin, Rita Lee, Amy Winehouse, Freddie Mercury, Raul, Beatles, Ozzy, uma porção, personagens de rock. E assim, e quando o evento é, por exemplo, um festival gastronômico, que você tem público de todas as idades, né, porque são famílias inteiras que frequentam, aí eu costumo levar um pouco desses personagens. Meu carro-chefe de hoje, que são as capivaras, né, que estão fazendo sucesso Brasil afora mesmo. E bonecas de pano, necessaire, bolsa, então
Você sempre agrada todo mundo. E como é que você, por exemplo, quantifica no sentido de vou levar X peças para um determinado público? Você tem uma relação com a expectativa de público ou não tem relação nessa perspectiva? Já tem muitos anos que eu participo, então eu já tenho uma ideia mais ou menos do público que frequenta cada evento. Mas varia também do que eu já tenho pronto, do que eu consigo produzir, porque às vezes o tempo de produção é muito curto entre um evento e outro. E no artesanato você tem que ter o material antecipado, a mão de obra antecipada, deixar tudo pronto para tentar vender. E é lógico ter, né, uma panfletagem, cartões que ainda funcionam para você poder divulgar o seu trabalho e conquistar futuras encomendas. Mas não existe uma lógica muito, só quando é um evento temático mesmo, que daí o máximo que der para eu levar de cada produto é o interessante. Ô Sérgio, qual o tempo máximo que você já investiu para produzir uma peça? Você já parou para pensar nisso, não? Olha, você sabe que assim varia muito. Tipo, eu fiquei acho que 3 dias fazendo uma boneca. Mas assim, aí porque era a primeira naquele modelo, então tem o lance de você desenvolver o molde, aí você testa, você costura, a hora que você enche, você fala, não é isso. Aí você volta, muda um pouco, muda um ângulo, quero mais dobradinho, mais esticadinho, tem que ser um pouquinho maior, e até ficar pronto. E a primeira é sempre mais demorada, lógico. Isso obras básicas, né, de artesanato, né? Então, que interessante. Mas acho que isso foi 3 dias. E a mais rápida, certamente, foi um Rockfest, inclusive, que eu tinha uma leva, eu tinha uma manada de capivaras prontas, e o evento é sexta, sábado e domingo, e no sábado acabaram minhas capivaras. Então eu praticamente não dormi, virei à noite costurando capivara. Graças a Deus vendi todas. Que interessante. Valeu a pena. Que maravilha. Ô Sérgio, e o futuro do artesanato? Como é que você o vê? É positivo? Com um pouco de medo, confesso, né? Porque assim, a gente vê que a tecnologia cada dia tá mais dentro da vida da gente, mas inclusive a gente usa isso a favor do artesanato, até para venda, porque hoje a gente faz muita venda online. Então a tecnologia ajuda. Mas eu acho que o artesanato não vai perder a essência. E certamente, quanto mais tecnologia avançar, a produção em massa avançar, o artesanato tende a ser mais valorizado, porque o artesão não coloca só a mão de obra ali, né? Ele coloca o coração, o sentimento, a história dele que vem de longe, tudo que ele aprendeu, anos de prática. Na verdade, vou tentar filosofar um pouco do que você está falando aqui, mas assim, o que você está dizendo é que no fundo, o artesão entrega um pouco do seu sentido de vida na peça que ele produz? Fui longe demais? Então, eu acho que cabe, porque assim, nem tudo que eu faço para venda eu consumiria. Então eu tenho que colocar o meu coração, eu tenho que colocar tudo que eu vivi, tudo que eu sinto, que o cliente também vai gostar. Então é uma viagem bem louca, né? Sim. E fora que assim, né, sendo muito prático, existem as tendências de mercado também, né? Então alguém lança, aparece na televisão, num programa feminino, alguém com uma bolsa em formato de agenda. Então pronto, todo mundo quer uma bolsa de agenda. Mas o artesão, a essência dele... É o próprio DNA na peça, né? Exatamente. É o que ele sente que vai virar. Ô Sérgio, deixa eu... assim, eu sempre coloco um pensamento aqui para o meu convidado refletir sobre, e tem uma máxima que circula dentro do meio do artesanato, que eu não descobri quem é o autor, mas eu vou pedir licença aqui, vou colocar aspas na fala e vou pedir para que você comente, que diz assim, ó, o melhor do artesanato é quem faz.
essa realidade que você também compreende como sendo sua? Sou suspeito para dizer isso, mas eu acredito que sim, com certeza. Porque assim, todo mundo pode fazer artesanato. E assim, e todo mundo pode criar, todo mundo pode desenvolver, todo mundo pode fazer peças lindas. Os cursos existem, a internet está aí para ensinar todo mundo e os materiais cada vez mais acessíveis. Lógico que isso tudo tem custo, né? Mas assim, o melhor do artesanato é quem faz, que é o artesão. E é aí que entra tudo que a gente falou, que é toda a história, todo o processo, toda a vida desse profissional, tudo que ele sentiu, tudo que ele sente para poder criar alguma coisa nova. Com certeza, o melhor do artesanato é quem faz. Que o legal. artesão. O artesão. O artesão. Sérgio Fronza, eu queria muito, querido, te agradecer pela presença, pela partilha aqui da tua história, da tua biografia, das tuas experiências de vida, do teu trabalho aqui no programa Diálogos. E queria aproveitar, então, pedir para que você faça aqui as suas considerações finais. E, claro, mais uma vez, meu muito obrigado. Obrigado mesmo, querido, de verdade. Eu agradeço muito, né, por poder participar, é uma honra, de verdade. Eu acho que, assim, considerações finais, valorizem o artesanato. Assim, uma peça que você compra numa barraquinha da feira na praça, ela foi trabalhada por anos e anos e anos até chegar a ser o que você está vendo ali, aquele produto final. E além de que o artesão precisa disso para viver. Muito bom. Que legal. Obrigado, viu, Sérgio? Eu é que agradeço, Anderson. Tudo de bom. Obrigado. Você assistiu aqui mais uma edição do programa Diálogos, que nessa semana falou sobre o artesanato. Quem esteve comigo aqui conversando, debatendo e aprofundando este assunto, o artesão Sérgio Fronza. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.